Fala pessoal, tudo bem com vocês? Felipe aqui no domingão, né? Pensei, pô, já tô uns dias sem gravar, um dia sem postar vídeo. Cara, já tá na hora de eu postar alguma coisa, de eu falar com vocês, trocar aquela ideia, né? E olha, eu tava pensando umas coisas nesses dias, né? Bastante coisa, bastante conteúdo que eu podia estar gravando, porém procrastinei um pouco, pra falar a verdade, né? Poderia já ter postado pelo menos uns 3, 4 vídeos, mas as ideias estavam na cabeça, eu queria colocar alguma coisa, não queria escrever roteiro. E olha, eu pensei numa coisa muito interessante ontem, através de alguns vídeos que eu estava vendo no Insta também. Isso foi muito bom, principalmente porque eu já estava pensando nisso há um bom tempo. Aí eu vi um vídeo no Insta, depois vi um vídeo no mesmo tema no YouTube, e dessa forma fui construindo melhor a ideia. Daí eu já saí cedo, fui almoçar, saí fui almoçar fora, voltei para cá, descansei um pouquinho e já escrevi o roteiro. Pá, escrevi o roteiro e agora já estou aqui para trocar uma ideia com vocês. Eu gosto de fazer as coisas papum mesmo, né? Escrevo o roteiro e assim eu já vou direto gravar com vocês, escrevo um pouco, já falo com vocês. Algumas vezes eu não escrevo tudo, mas agora eu já escrevi, reli, refleti um pouco mais sobre o assunto, igual eu estava pensando nisso desde ontem, antes de ontem, na verdade. Vim estudando um pouquinho comigo mesmo, né? Com minhas reflexões. E vou falar para vocês mesmo, né? Tem uma coisa que é interessante, talvez vocês já devem ter escutado em algum lugar, né? É aquela máxima. Talvez tenha coisas que você não precisa saber. Você já escutou? Eu escutei pelo menos. Escutei bastante vezes. Não só da minha mãe, de outras pessoas e de vários lugares. E na verdade isso tem um pouco de razão. Isso tem razão sim. Quando você para entender isso, eu vou chegar num ponto onde você vai ver que isso faz sentido, completo sentido. Mas para eu explicar melhor, eu vou contextualizar com uma história que aconteceu comigo. É que hoje eu tenho um senso melhor do porquê aconteceu, de como isso aconteceu e de o que eu faço hoje para não sofrer desse mal. Olha, há uns 5 anos atrás, né? 5, 4 anos, Felipe com seus 15, 14 anos, era um cara de boa, né? Um moleque de boa, adolescente de boa. Ficava mais em casa, assistindo seus animes lá, assistindo o YouTube, navegando lá no YouTube. Porra, quase todo dia no YouTube, quase toda hora, na verdade, né? Ou assistindo um anime lá, jogando com um jogo mobile, assim. Jogando um pouquinho no Xbox também, né? Mas não muito. Ahn, então, o que que acontecia, né? Eu passava muito tempo no YouTube e teve um dia que eu encontrei um YouTuber, né? Que tinha um conteúdo até que era interessante. Conteúdo que se você não se vê em todo lugar. Não em todo e qualquer lugar que se apresenta esse conteúdo. Que era um conteúdo, lembrando antes, não vou falar o nome do influencer, do youtuber, eu não sei mais se ele está ativo, né? Também já não lembro tão bem o nome dele, pra falar a verdade, né? Ia falar duas coisas. Não falaria o nome dele, porque eu já não lembro tão bem o nome dele, já não sei como é o nome dele completo. Ele se envolveu em algumas polêmicas, então não sei se ele está nativo ainda, se o conteúdo dele ainda é visualizado, né? Ou se ele perdeu um pouco do hábito que ele tinha, ou sendo assim, se ele realmente só não produz mais conteúdo. E também não é falar o nome, claro, porque hoje em dia a gente tem que ter um cuidado ao falar de pessoas ou de trabalho de pessoas de forma pejorativa. E é o que eu vou estar fazendo aqui. É inevitável, né? Não pela produção de conteúdo e pela edição dele, não, nem pelo roteiro, era interessante, mas sim pelo tema que era trabalhado. Então, esse youtuber era famoso na sua bolha mesmo, ele tratava de teorias da conspiração. Teorias bem que você já conhece, então, só para falar alguns de exemplo. Famílias que controlam o mundo, um único governo mundial, alimentos envenenados, pautas progressistas, cara, um monte de coisa que a gente vê hoje. Só que ele falava isso com uma abrasividade e trazia pontos, trazia fatos, trazia muitas coisas que, cara, você parava para ver que não em tudo, não pode ser não em tudo, mas em muitas coisas ele estava certo. Em muitas coisas aquilo era verdade. Em muitas coisas você não tinha como discordar dele, porque realmente algumas coisas estavam caminhando, assim como caminharam e se tornaram, e algumas coisas hoje estão caminhando para se tornar o que ele estava falando. Realmente isso está acontecendo. Só que você para ver que a minha cabeça, com meus 14, 15 anos, eu estava assistindo isso.
Tava assistindo, cara, o que vai acontecer daqui a um ano, daqui a 2 anos? Uma possível guerra, uma possível ameaça. Cara, tava vendo muitas coisas. E o que que isso me fez, cara? Me fez mal. Sem meme, cara. E não foi só pra mim. Só que falando um pouquinho de mim, cara, tinha dias que por isso eu acabei perdendo a fome, perdi o sono, ficava angustiado, ficava triste, ficava desmotivado, cara. Para coisas que eu não tinha controle, não tinha nem um pouco de controle. Eu não podia melhorar aquelas coisas sozinho, não podia resolver sozinho, não cabia a mim. Só que eu não tinha consciência disso. Mas a questão é que eu era jovem, eu era novo, né? Mas tinha muita gente mais velha, inclusive quase idosos, idosos que assistiam os vídeos e comentavam. E esses sim chegavam a entrar numa histeria, cara. Chegavam a ficar mal, chegavam a pensar que, pô, tem aqueles pensamentos mais extremistas possíveis. Vou começar a juntar dinheiro, vou comprar um terreno, vou construir uma chácara, vou para um lugar afastado, vou ficar 20 km, 30 km da cidade, vou começar a minha criação de animais, vou começar a minha criação de plantas para não depender de nada do governo, para fazer tudo sozinho, para ficar lá isolado. Cara, pessoas que estavam pensando assim, meu amigo. Pessoas que estavam levando as coisas ao extremo. E sim, pessoas que estavam ficando histéricas. E olha, eu vi esse conteúdo desse cara por um tempinho, razoavelmente, 2 meses. Depois, aquilo era muito. Foi estourando, né? Muito batido, as coisas acabavam se repetindo, né? Por mais que fosse verdade, né? Era um conteúdo muito reciclado. E com o tempo eu fui entendendo que isso não fazia bem pra mim. Mas adivinha? Se o cara tá ativo ainda no YouTube, no Instagram, em outra rede social, tem gente assistindo ele, porque isso dá engajamento. Teoria da conspiração dá um engajamento muito forte e faz as pessoas pensarem nisso. Você cria uma semente. Essa é a palavra que eu queria chegar. Você cria uma semente e essa semente vai florescendo. Só que em vez de trazer mais vida, mais coisas boas para a cabeça da pessoa, isso só traz coisas ruins. Só faz a pessoa ficar mais revoltada, mais triste, mais angustiada. E esse é um dos pontos que eu queria chegar. Realmente tem coisas que você não precisa saber. E creio que um pouco disso você já entendeu. Cara, do que adianta eu saber se tem uma conspiração, se tem algo para acontecer, se já aconteceu, se estão tramando algo, se não tem o que eu fazer? Não tenho eu, como cidadão, como um brasileiro aqui que estou na minha casa, estou aqui de boa, eu faço minhas coisas, vivo minha vida, não tenho uma relevância estadual, nem nacional, então como que eu vou fazer alguma coisa para mudar o jogo, né? Para virar o jogo, sendo que ele está desse jeito? Eu não posso fazer nada. E realmente, quando eu entendi que eu não podia e que eu não deveria, eu fiquei melhor. Eu entendi que pessoas que são ignorantes e que a ignorância, nesse caso, vai sim salvar a sua vida, vai sim melhorar a sua vida, porque você vai duas coisas, vai parar de se preocupar com coisas que você não pode resolver e simplesmente vai parar de ficar com aquele pensamento arrogante de que você sabe mais que os outros, de que você é melhor que os outros. Cara, isso aí também é outra coisa que não te agrega, realmente não te agrega. Além disso, eu posso até puxar para outras questões que são interessantes. Quando você sabe demais, muito, 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 você não corre riscos. Simplesmente você não corre riscos. Vamos supor assim, você quer abrir uma empresa, mas você começou a pesquisar e você entendeu que para abrir essa empresa você precisa disso, disso, daquilo, porém as empresas que abriram em 2024 já fecharam as portas, da metade das empresas fecharam as portas. Esse segmento que você vai trabalhar dá pouco retorno, você gasta muito dinheiro, é muito perigoso, tem muita concorrência. Cara, esse tipo de coisa eu não digo para você não estudar e para você não ver as coisas. Entenda, com certeza, estude o que você quer fazer, a concorrência, investimento, sim. Mas se você ficar nessa neura, nessa hipofania mesmo, de querer saber muito, você não vai começar. Você não vai dar os primeiros passos para resolver as coisas na sua própria vida. Eu usei esse exemplo de negócios. Espero que vocês tenham entendido bem realmente que a questão não é você saber da forma mais pragmática, da forma mais prática. Com certeza você tem que saber. Porém, não é você criar uma neurose em cima disso. Não é você problematizar tudo isso
porque você já vem de uma ideia que tem que problematizar as coisas. É, na verdade, para você estudar e procurar sim fazer aquilo. Ou para comprar um bem. Te falam, cara, para comprar casa está muito, muito caro, para fazer isso está muito, muito caro. Não está valendo a pena. Cara, você vai colocar isso na sua cabeça e vai continuar pensando, não está valendo a pena construir uma casa, comprar um carro. Cara, e no fim, você não vai fazer nada até mudar essa mentalidade. O que eu coloco para vocês é que se desvencilhem das coisas que vocês não podem controlar, não podem cuidar e que vocês não têm nada a ver. Simplesmente caiam fora, não gastem seu tempo, não percam energia nisso. E para as outras coisas que eu falei, caso você queira empreender, caso você queira ter suas coisas, comprar suas coisas e continuar seus planos, realizar seus sonhos, estudem, mas não fiquem neuróticos com isso. Não achem que isso vai realmente não acontecer por extremos fatores externos. Seja pé no chão e realmente comece a trabalhar no que você quer. Mas claro, o que eu disse, entendendo que certas coisas não agregam, e se elas não agregam, elas só diminuem, elas não têm por que estar na sua vida, não é mesmo? Mas é isso, então pessoal, eu agradeço muito vocês terem visto o vídeo, agradeço muito essa troca de ideias que eu consigo passar para vocês, muitas das coisas que eu penso e que eu falo aqui são coisas que eu não converso com ninguém, talvez, ou coisas que as pessoas não param para trocar uma ideia, não param para conversar, né? Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Eu estou aqui sempre para conversar, para bater um papo. Se vocês quiserem deixar nos comentários o que vocês acharam mesmo do vídeo, o que te instigou, o que te trouxe essa mensagem, por favor, deixe aqui embaixo. Vou pedir para vocês encarecidamente o like, que vocês se inscrevam no canal também. No mais é isso então, pessoal. Até nosso próximo encontro. Falou!